Boa tarde, turma, aqui é o professor Renato. Hoje iniciaremos mais uma aula de matemática sobre números racionais, aqui para o 7º ano da Escola Abdoral Rocha. Já trabalhamos os números inteiros, já trabalhamos os números naturais. Vamos aqui falar um pouco, ver exemplos sobre os números racionais aqui, iniciando com o conceito, né? O que são os números racionais? O conjunto dos números racionais é formado por todos os quocientes de números inteiros A e B, em que B é não nulo. O uso da letra Q é derivado da palavra latina, cujo significado é quantas vezes, né? A gente já estudou que cada conjunto de número é representado por uma letra. O N representa o conjunto dos números naturais, Z o conjunto dos números inteiros e agora o conjunto dos números racionais é representado pela letra Q. Então aqui nós vemos a exemplificação do conjunto, certo? O conjunto dos números racionais ele é formado tanto pelos números naturais como pelos números inteiros. Então, para ser racional, ele tem que ser um número inteiro, né? Um número inteiro A e B, em que B não é não nulo, ele não é nulo, não pode ser nulo, não pode ser zero. Então, aqui nós temos aqui a exemplificação desse conjunto racionais. Aqui a gente vê o conjunto racionais, ele engloba tudo isso aqui, pessoal. Então aqui dentro do conjunto dos números racionais a gente vê aqui números inteiros, números naturais. Então os números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros, o conjunto de números inteiros está dentro do conjunto dos números racionais, certo? Como eu falei para vocês, o N representa o conjunto dos naturais, o Z o conjunto de números inteiros e Q vem aí representar os números racionais. Você já ouviu dizer que toda fração é uma divisão? Pois então, se temos uma fração do tipo 1 sobre 2, meio, né, nós podemos representá-lo como 0,5, já que ao dividirmos o numerador 1 pelo denominador 2, obtemos o quociente 0,5, ou então meio, né? Portanto, podemos afirmar que os decimais e as frações são alternativas para representar um mesmo número racional. Exemplos de números inteiros expressos como decimais. E é por isso, pessoal, que os números, o conjunto dos números inteiros está dentro do conjunto dos números racionais, porque eu posso representar o número inteiro, certo? Em forma de fração. Em forma de fração. Aqui eu tenho 3 quartos, 3 sobre 4. Aqui eu tenho 2 sobre 12 quinto, né? 2 sobre 5, 16 sobre 2. Então esses números aqui, a gente tem aqui uma fração, certo? Que ao dividi-lo, ao realizar a divisão desses números que eu destaquei, eu tenho um número decimal, certo? Que é resultado justamente da operação de divisão dessa fração aqui, certo? Então é por isso que nós dizemos que o número inteiro ele pode ser representado, pode ser expresso como um decimal, certo? O número inteiro ele pode ser representado por um número decimal, porque é o resultado da divisão, tá ok? Exemplos de números racionais. Números inteiros, aqui nós temos essa fração, né? 5 sobre 1, menos 7 sobre 1 e 2 sobre 1. Aqui nós temos os números inteiros, que ao dividi-los, né? 5 dividido para 1 dá 5. Nós temos a confirmação que é um número inteiro. Então aqui nós temos o número inteiro. Aqui nós temos uma fração, mas ao realizar essa fração, ao realizar uma operação matemática, a gente tem o número inteiro. Então, tanto eu posso expressar o número inteiro como um número decimal, como uma fração, como também eu posso transformar uma fração em um número inteiro, tá bom?
Então aqui nós temos também outro exemplo, os números decimais exatos, certo? Eu já vou explicar para vocês por que é que aqui eu tenho um número decimal exato, certo? Porque aqui nós temos aqui uma fração e essa fração ela tem um resultado, digamos, finito, ou seja, 0,2, pronto. No segundo exemplo eu tenho 6 sobre 100, eu tenho, realizando essa divisão, dá 0,06. No terceiro exemplo eu tenho 21.173 dividido por 1000, que dá 2,173. Então esses números decimais aqui eu digo que são exatos porque eles têm fim. Então eles param aqui. Aqui embaixo a gente percebe que existem números decimais que são infinitos, certo? Que eles não têm fim, que nós chamamos de dízimas periódicas. Se você for realizar essa divisão aqui, se você realizar aqui divisão dessa fração e dessa, você vai ver que vai ter reticência. O que é reticência? São esses 3 pontinhos, ó, indicando que nessa dízima periódica não vai ter fim. Se você for fizer isso na calculadora, vai dar do mesmo jeito, vai vir um número atrás de outro, e aquela dízima periódica então não vai ter fim. Nós chamamos também isso aqui, pessoal, de número irracional, certo? Os números racionais, eles são finitos, né? Como que o exemplo do meu que eu disse para vocês. Pronto, deu 0,06 e acabou. Já na dízima periódica não vai acabar, então vai ter reticência e não vai chegar um resultado exato, um resultado finito, certo? Então nós chamamos esses aqui, esses números decimais infinitos, nós chamamos também de números irracionais. Vamos aqui prosseguir, pessoal. Então nós vamos aqui falando sobre ele, né? Podemos falar que os números racionais são aqueles que, em sua forma decimal, são números decimais infinitos, não periódicos. Em outras palavras, são aqueles números que possuem infinidade, casas decimais, e em nenhuma delas obteremos um período de repetição. O conjunto dos números racionais é representado pela letra I, certo? Representado pela letra I. Observe, né, que os números irracionais eles já não estão dentro do conjunto dos números racionais, né, não fazem parte aqui dos números inteiros naturais, ele já está fora, entendeu? Prosseguindo aqui, pessoal, aqui eu coloquei outro exemplo aqui de número racional. Se você for tirar a raiz quadrada de 2 e de 3, você vai ver isso. Então aqui tudo isso aqui se repete, pessoal. Aqui vai se repetindo e não vai chegar ao fim. Essa é a diferença do número irracional para o número racional. Esses números irracionais, cujo valor da última casa decimal a gente nunca vai saber, porque eles não têm fim. Aqui nós temos números decimais que a gente vê no nosso dia a dia. 4,58, que é R$4,58. Aqui também nós temos também outro exemplo. Aqui nós temos também refrigerantes de tamanho diferente, 2 litros, 1 litro, meio litro, 250 ml, falando sobre esses números decimais. Aqui nós temos fração, pessoal, também, que é algo trabalhado nos números racionais. Trouxe aqui para explicar para vocês, né, a fração, como é que nós chamamos a fração, como é que a gente trata os números. O número que está em cima nós vamos chamar de numerador. O numerador que fica em cima é chamado, o número que fica em cima nós chamamos de numerador e indica, né, quantas partes tomamos do todo. O número embaixo nós chamamos de denominador. O número que fica embaixo do traço recebe o nome de denominador e indica em quantas partes a unidade foi dividida. Tá ok, pessoal? Em exemplo, eu tenho uma pizza. E eu divido a pizza
em 8 pedaços. Então eu vou representar justamente desse jeito. 1 sobre 8, certo? Nós chamamos desse jeito, porque em cima fica o todo e embaixo denominador é as partes que eu realizei a divisão. Em quantos pedaços foi dividido? Vamos aqui para a próxima. Aqui eu trouxe também aqui um tipo de resumo, certo? Para vocês. Pertence ao conjunto dos números racionais qualquer número que possa ser escrito na forma de fração, onde o numerador e o denominador são números inteiros, certo? Então lembre-se disso, pertence ao conjunto dos números racionais qualquer número que possa ser escrito na forma de fração, onde o numerador e o denominador são números inteiros. Aqui eu coloquei exemplos para vocês de números fracionados, certo? E números representados com vírgulas, números decimais, tá bom? Portanto, o conjunto dos números racionais engloba o conjunto dos números inteiros e os números decimais finitos. Isso aqui eu já expliquei para vocês, certo? Lembrando que os números infinitos não fazem parte dos números racionais. Os números infinitos, igual esse aqui, pessoal, que está aqui no exemplo, ó, 1,33333 e não tem fim. São números infinitos, não fazem parte do conjunto dos números racionais, certo? Não fazem parte. E aqui eu trouxe para vocês um exemplo de 3 questões. A primeira questão diz assim: em cada caixote cabem 30 dúzias de laranja. Um caminhão está carregado com 80 caixotes de laranja. Quantas laranjas no total o caminhão está carregando? Isso aqui para resolver é simples. Eu já até coloquei aqui o valor para vocês. Basta você pegar a informação. Em cada caixote cabe 30 dúzias, certo? O caminhão está carregado com 80. Aí quer saber quantas laranjas no total o caminhão está carregado. Então, para resolver, a gente só multiplica a quantidade de dúzias pelos caixotes. 2. Qual é o resultado da expressão abaixo? Aqui, pessoal, nós temos aqui o resultado, certo, de uma continha com números decimais. Aqui não é difícil, basta você colocar vírgula abaixo de vírgula. Pronto, vírgula abaixo de vírgula. 41,320, 41.320 mais 56.400. Coloco vírgula abaixo de vírgula e faça a adição normal e você vai ter o resultado correto. Vamos aqui para a próxima. Aqui, pessoal, é exemplo da soma de fração, certo? Eu tenho aqui uma fração que é 1 sobre 6 mais 2 sobre 6. Então eu quero somar essa fração aqui. Como é que eu vou fazer? Está aqui a resposta, certo? É só você colocar a soma lado a lado. 1 mais 2 igual a 3, né? E embaixo você vai apenas repetir. Não tem número igual, você apenas repete. Então vai ser o resultado dessa fração 3 sobre 6. Então, turminha, nós iniciamos aqui hoje esse conteúdo, certo? Esse conteúdo nós vamos trabalhar de uma forma mais profunda. Aqui foi só para vocês já terem uma noção, já se familiarizando com o tema da aula, números racionais. E nas próximas aulas iremos dar continuidade a esse conteúdo. Então, um grande abraço. Passaremos aqui uma atividade relacionada à aula, certo? E que todos possam fazer essa atividade. Até a próxima aula, se Deus quiser.